Então, o Fundeb, ele interfere totalmente no sistema de financiamento. E esse fundo, ele tem uma característica, tanto o primeiro quanto esse segundo, ele tem uma característica nacional. Então, como ele é um fundo criado na Constituição, e no caso nosso desse fundo, é a emenda 53, a emenda constitucional 53, foi que criou o Fundeb, e toda a regulamentação e toda a legislação pertinente e que estabelece os parâmetros e a movimentação desses recursos, eles são regulamentados por leis federais. E regulamentados leis federais e particularmente em alguns aspectos, no caso dos planos de cargos e salários, leis municipais. Então, nós temos hoje presente aqui, ó, tá? Então, nós temos a lei, a LDB 9394, aí eu coloquei aqui até um colorido diferente, só para identificar e chamar a atenção aquilo que está vinculado ao fundo, certo? Então nós temos a emenda 53, se vocês observarem, ó, 19 de dezembro de 2006, 11 dias, olha só, né? 11 dias antes do vencimento do primeiro, foi aprovado o segundo. Agora, se você observar aqui, se você for criterioso, você observa que a lei que regulamentou, porque a lei que criou o fundo foi criada por uma emenda constitucional. A lei que regulamentou o fundo é uma lei, a Lei 11.494/2007. Eu não coloquei a data, mas ela é de junho. Daí você pode observar o seguinte, mas como? Se o fundo foi criado em dezembro de 2006, e a lei que regulamentou é de 2007, de junho, e esse período, porque o Fundeb teve seu início de vigência dia 1º de janeiro de 2007. Dia 31 de dezembro de 2006, a era Fundef terminou. Dia 1º de janeiro de 2007, iniciou o segundo fundo, chamado Fundeb. Então, o que aconteceu? Claro que a regulamentação, nós tivemos 6 meses a vigência de uma medida provisória. 336. Então, os primeiros 6 meses da vigência do Fundeb, ele foi regulamentado, a sua operacionalização se baseou numa medida provisória. Quando a medida provisória foi votada, aí o que acontece? Uma medida provisória vota, ela se transforma na lei. Isso quer dizer que a lei 11.494/2007 era uma medida provisória, era a medida provisória 336/2007. Então ele teve essa vigência. Acontece que não só a emenda constitucional cura, porque sempre que você tem uma legislação mudando significativamente algum processo, especificamente na área da educação, aproveita-se essa oportunidade e acrescenta-se alguma coisa com o intuito de corrigir algumas distorções que estão presentes no momento. Então, o que aconteceu? A LDB estabelecia a questão dos pisos, mas a LDB somente, ela não teve força de ser operacionalizado o piso nacional. Aí o que aconteceu? Na emenda 53, que criou o Fundeb, estabeleceu prazo para a regulamentação do piso nacional. E aí veio a Lei 11.738 de 2008, que regulamentou o piso salarial nacional. Bom, junto com o piso, claro, o piso, né, ele tem que ter, eles simplesmente, só o piso não tem como operacionalizar. Eu tenho o piso nacional, certo? E esse piso, ele estabelece qual
o menor valor que um profissional do magistério tem que receber. Qual é o valor, qual é o menor valor que tem que ser pago a um profissional do magistério? Nas seguintes condições. Então, o piso diz o seguinte, que um profissional do magistério que tem uma jornada de trabalho de 40 horas e ele tem uma titulação de nível médio, modalidade magistério, o menor salário que pode ser pago a este profissional é o piso. E é o profissional com a menor titulação que é considerado profissional para atuar como docente na educação. Então, o que acontece? A Lei 11.738 de 2008 estabeleceu esse parâmetro. Esse valor básico que nós chamamos, o piso inicial. Então, com o piso inicial, o que eu tenho que ter? Eu tenho que ter, para que a coisa seja estruturada, como a própria LDB e o artigo 206 da Constituição estabelece que, particularmente, os profissionais do magistério, os municípios e os estados, eles têm que permitir planos de carreira, planos de cargos e salários com carreira. Então, eu tenho o piso e a carreira. A carreira seria o piso dos níveis subsequentes. Então, por exemplo, a lei do piso estabeleceu o mínimo que um profissional do magistério com formação em nível médio pode receber. Mas a lei do piso não diz qual é o piso daqueles profissionais que têm nível superior, não estabelece qual é o salário, qual é o piso dos profissionais com nível de pós-graduação, não estabelece qual é o piso dos profissionais com mestrado, nem os que têm os mestrado, nem os doutorados. Então, você tem titulação magistério, superior, pós-mestrado, doutorado. Acontece que os pisos subsequentes devem ser previstos nos planos de cargos e salários. Então, eu tenho uma parceria, eu tenho a lei do piso e a lei dos planos. Como eu tenho que ter planos, e esses planos vão estar contemplando um quadro de profissionais dos municípios e dos estados, então, como eu tenho um fundo nacional, eu tenho umas regras de qual é a regra para que eu observe e nos planos de cargos e salários que estejam de acordo. E aí o que acontece? O Conselho Nacional de Educação editou uma resolução, a Resolução 2 de 2009. Esta Resolução 2 de 2009 estabeleceu as diretrizes dos planos de cargos e salários. Então, ela não é tão solto como muitos municípios fizeram. Eu tenho que seguir a legislação do fundo. Aí o que acontece? Na sequência, eu tive agora em 2014 o Plano Nacional de Educação, e o Plano Nacional de Educação ele faz referência a este quadro de profissionais do magistério na meta 16, 17 e 18. Certo? Aí o que nós verificamos? Também, porque os planos municipais, pela primeira vez, os planos municipais eles estão alinhados, o termo que é usado. Então, eu tenho o plano nacional, com 20 metas, e aí eu tenho os planos municipais, 20 ou mais, certo? Alinhados ao plano nacional. Então, está tudo alinhado, tem toda a observância da lei maior. E também nos planos municipais, a totalidade dos municípios, pelo menos que os planos que eu conheço, e nós assessoramos os municípios na elaboração de todos os seus planos em 2014, e pela primeira vez no estado do Paraná, os 399 municípios têm planos municipais de educação. Pela primeira vez o estado do Paraná tem plano estadual de educação, foi o primeiro que foi feito,
E foi a primeira vez que os municípios, a totalidade, fizeram seus planos municipais e eles contemplam todos esses assuntos. Tá? Bom, agora que vem, aqui se você observar, olha só. Então, vamos chegar aqui. Tá? Da mesma forma, como o fundo foi criado, o primeiro Fundef foi criado pela emenda constitucional 14, 2096. O Fundeb foi criado pela emenda constitucional 53, 2006. O primeiro estabeleceu início e término, vigência. Então, agora vem a novidade. O Fundeb também teve um início e uma vigência. Só que a vigência do Fundeb é aqui, ó. Então, olhem só, olhem, por isso que é importante, talvez, agora, essa fala do fundo, ela pega uma outra dimensão, e é importante que vocês tenham agora essa informação. Vejam só, o Fundeb iniciou em 1º de janeiro de 2007, e ele tinha, a vigência do Fundeb é 14 anos. 14 anos. O primeiro era 10, esse é 14. Só que tudo chega ao fim, certo? Não, é 14 anos. Então vejam só, o Fundeb tem vigência até o dia 31 de dezembro de 2020. Acabou. Olha, eu trabalho há muitos e muitos anos com financiamento da educação, certo? Eu diria para vocês, com toda a segurança, certo? Toda a estrutura financeira que foi criada, que está sendo operacionalizada a nível de Brasil, certo? Inserido nesse contexto todo, um fundo da educação chamado-se Fundeb, certo? Praticamente seria um caos. Seria assim, algo assim imprevisível. O que poderia acontecer dia 1º de janeiro de 2021 se nós não tivermos um terceiro fundo, certo? Nós não tivermos um terceiro fundo. Então, agora, isso que nós estamos chamando a atenção dos atuais gestores dos municípios, prefeitos, secretários, educação, financeiro, vereadores, tudo mais, certo? Agora nós precisamos fazer uma retrospectiva, nós precisamos fazer um diagnóstico, certo? De como esses 14 anos da vigência do Fundeb, o que aconteceu em termos de recurso para a educação, quais os problemas que nós estamos enfrentando na questão de pagamento, que a maioria, porque os municípios eles verem mais o lado principal, o lado do financiamento, quando dá para pagar folha, dificuldade de pagar folha, não dá para pagar folha, a lei de responsabilidade, o índice alcançou, o que eu vou fazer, como é que eu vou pagar salário, como é que eu vou atender a pagar o piso, então todas essas questões. Pois bem, até o dia 31 de dezembro de 2020, a situação não vai mudar em absolutamente nada. Não, porque a vigência, até essa data, é a vigência do Fundeb.